Olá, como vai? Tudo bem? Você está ouvindo o podcast? Iremos falar na aula de hoje um pouco sobre o Japão, os seus aspectos naturais, humanos e econômicos. Japão, conhecido como país marítimo e potência mundial. O Japão está localizado em um arquipélago do hemisfério norte. O Japão está em uma zona de médias latitudes no extremo leste da Ásia. Veremos as principais características naturais, população e economia desse país, que se industrializou na metade do século XIX e hoje é considerado uma das maiores potências econômicas do planeta. Vamos ver o meio natural e a sua distribuição da sua população. O Japão em si é formado por 4 ilhas de maior extensão, chamada Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, com uma área total de 377.915 quilômetros quadrados. O Japão é um país localizado no encontro entre placas tectônicas do Pacífico, entre as Filipinas e a placa euroasiática. Por isso que o Japão, devido a essa fragmentação, explica-se a ocorrência de terremotos, maremotos e a existência de vulcões em seu território. Está na área chamada Círculo de Fogo do Pacífico, conforme esta imagem está sendo apresentada. Fica na área de Círculo de Fogo do encontro entre placas tectônicas. Inúmeros vulcões, em razão do atrito dessas placas, colidem, provocando um intenso movimento tectônico. Aproximadamente 70% do território japonês é constituído por montanhas. Isso dificulta a prática da agricultura. Mas contribui com a preservação da cobertura vegetal. Apesar do relevo acidentado, o uso de tecnologia torna-se possível unir as 4 principais ilhas que formam o Japão. Através de túneis que permite a integração entre as 4 ilhas. O Japão é um país de extenso litoral, com 28 mil quilômetros, exposto a ações de massas de ar úmido, provenientes do oceano. E a população japonesa hoje, que tinha mais de 126 milhões de habitantes, isso de acordo com contagem em 2017, ficam nas planícies litorâneas, nas áreas do litoral, nas planícies, nessas áreas apontadas, das ilhas que eu estou aqui seguindo com a seta. As principais áreas de desenvolvimento econômico do país: centros industriais, como Tóquio, Osaka, Nagoya.
Também, devido à população se abster de residir na parte litorânea, a pesca é uma grande atividade econômica. A agricultura de arroz, devido às fortes chuvas, território úmido em decorrência das massas que vêm dos oceanos, favorecem o plantio de arroz, os campos alagados e outros cultivos. Estão vendo imagens do Japão, geocast explicativo do território japonês. Conheça mais. Aprenda geocast no Geografando com o professor Roberto. Então, conforme eu falei, as placas tectônicas estão em constante movimento e abalos constantes de grandes magnitudes que causam muita destruição. Aí você veja a parte que tange a relação do território japonês, a quantidade de direções de placas relacionadas aos limites do Japão e os vulcões ativos. Os meios de comunicação noticiam situações que já estão acostumadas com os terremotos. O Japão sempre faz campanhas educativas para prevenir grandes acidentes. E assim recomendam móveis sejam presos às paredes, válvula de gás seja fechada e assim por diante. As cidades japonesas preocupam-se com os prédios mais antigos, não tem como resistir a um abalo. Os mais novos já são feitos para resistir aos terremotos. O Japão foi formado por esse movimento dessas placas. De 70% a 75% do território tem relevo enrugado e montanhoso, conforme você vê nesta figura. Apenas 15% são áreas planas que chegam ao litoral. 15%. Aí você vê o rio Ishikaki em Hokkaido, uma das partes de fragmentação das ilhas do vulcão do Japão. Poucos trechos navegáveis, devido ao seu relevo de montanha, muitas corredeiras. Aí você vê um prospecto das plataformas eurasianas, onde fica assentado o território japonês. Essas fissuras, nessas setas, mostram a colisão de placas, uma colidindo contra a outra, subindo e descendo, chamados dobramentos modernos. Aqui você tem uma ideia que é um país pequeno, apenas cerca de 3.800 quilômetros na direção norte até o sul. Cerca de 70 a 75% do território japonês é de montanha. O litoral é bastante recortado, assim facilita muito a pesca e a presença de portos naturais, aeroportos e áreas industriais, arretadas ao mar, chamados polders. Então o Japão é um país recortado por centenas de pequenos rios encaixorados. Isso dificulta a locomoção pelo território através dos rios. Aqui você vê um prospecto dos principais portos japoneses.
Aqui você vê o Monte Fuji, que é um dos destaques, com cerca de 3.776 metros de altitude, que é considerado o ponto mais alto, que é referenciado como símbolo pelos japoneses. Monte Fuji. Aconteceu a última erupção no Monte Fuji há 300 anos. Nos tempos, porém, ele emite sinais de que está despertando com pequenos tremores. E este Monte Fuji fica próximo das grandes cidades concentradas na região de Tóquio, onde tem cerca de 20 milhões de pessoas. Uma das grandes megalópolis mundiais, Tóquio. Aqui você vê a população absoluta total, cerca de 130 milhões. População concentrada por quilômetro quadrado, 340 pessoas por quilômetro quadrado. É o país mais populoso e povoado do planeta. Aí é um hotel no cubículo do Japão, imagens de um hotel, espaço bem aproveitado, área pequena. Nesta imagem estamos vendo onde fica distribuído a população japonesa. A menor concentração fica no norte, na ilha de Hokkaido. Na ilha de Kushun é a mais concentrada, onde fica a megalópole Tóquio. Conforme você vê, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aí é uma cena inusitada do metrô de Tóquio. Aí literalmente empurrando os passageiros para dentro. Isso aí é literalmente mostrando que é muita gente concentrada. Olha a situação. Estamos aí acompanhando o Geocast com slides do território japonês, com o professor Roberto de Geografia. E aqui se mostra-se a evolução etária japonesa. Observe que a população japonesa é bastante... a base da pirâmide é bem restrita. Isso a projeção para 2050. A divisão entre homens e mulheres na população. Aqui está mostrando o desenvolvimento, a evolução da população absoluta do Japão entre 2014 e 2000, anteriormente 2009. Observem a densidade comparável: Japão, China, Brasil, Ucrânia. Olha a relação entre Brasil e o Japão: 23 habitantes por quilômetro quadrado, o Japão 336 por quilômetro quadrado. 2013. Vejam toda a evolução entre a relação da população absoluta e a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Esses números lhe mostram como é densamente. Logo no início do século XIX, a principal atividade do Japão era a agricultura. Politicamente, o país se mantinha isolado da civilização ocidental. E o imperador Matsuhito Meiji assumiu o trono e restabeleceu o poder imperial no Japão. E aí o Japão abriu para o Ocidente. Na era Meiji, foi um período de grandes mudanças na história do Japão. Grande incentivo ao Estado. O país concluiu sua revolução industrial, apoiada pelo imperador. Algumas famílias formaram poderosos grupos econômicos,
chamados de Zaibatsu. E após a Segunda Guerra Mundial, o país ficou destruído e recebeu maciçamente investimentos estrangeiros, especificamente dos Estados Unidos. Aí assim investiu em educação, tecnologia e mão de obra qualificada. E assim deu-se o crescimento industrial que alguns observadores internacionais afirmam que o país passou por um milagre econômico. Hoje as grandes empresas japonesas formam verdadeiros impérios. Grandes corporações, grandes peças necessárias à fabricação de produtos mais complexos. E aí a gente sabe-se que grandes marcas como Toyota, Nissan, Hitachi, Honda, Mitsubishi, Nippon, faturamento supera bilhões de dólares. Compram matéria-prima no mercado mundial, fabricam produtos de alta tecnologia. Então, o espaço industrial japonês após a Segunda Guerra Mundial se deu crescente, com altos investimentos dos Estados Unidos. Isso é, o Japão passou a exportar produtos caros, com avançada tecnologia de alta qualidade, e a importar produtos baratos, que são as matérias-primas. Inclusive, o Brasil é grande fornecedor de matérias-primas para o Japão. Fábrica da Toyota em Tóquio, no Japão. Hoje a Toyota tem fábricas espalhadas em todo o planeta. Hoje o Japão é um país que tem mais robôs executando tarefas produtivas e, portanto, as fábricas são equipadas com robôs de última geração. E o Japão é considerado um dos líderes mundiais do desenvolvimento tecnológico em microeletrônica, em nanorobótica, em microinformática, entre outras áreas de conhecimento. Conforme você visualiza neste mapa caracterizando os centros industriais, os tecnopolos, os trens de grande velocidade, usinas nucleares e a hidrelétrica. Acabamos de assistir agora um Geocast sobre o Japão com o professor Roberto. Continue geografando com a gente. Um grande abraço e continue assistindo os nossos Geocast. Olá, como vai? Tudo bem? Você está ouvindo o podcast